Hey, conta pra gente é, o que você sabe sobre o caso Gunley. Você chegou a conversar com ele algumas vezes, mas não chegaram a se encontrar pessoalmente, né? Irmão, é como eu te falei, né? Não era um cara que ele era muito próximo a mim, nunca tive nenhum contato de amizade tão forte assim com ele, né? Mas eu acompanhava das redes sociais. Recentemente, agora, eu tinha conversado com ele sobre ele me acompanhar lá no Fight Music Show, que eu ia lutar, ele ia estar lá comigo. Ele treinava boxe também, né? E a gente estava combinando de fazer uns treinos. E aí eu fui pego de surpresa com essa notícia aí que tinha acontecido. Fiquei sabendo assim, repentinamente, né? Você tomava. é, Você pode falar qual que era o seu protocolo, qual que era o que você Nossa, tomava? irmão, assim, ó, eu sou fisiculturista, eu fui fisiculturista há mais de 10 anos já, né? E é uma das coisas que eu falei. Eu já fiz muita merda, tá ligado? No fisiculturismo. Desde que eu comecei, principalmente na época que eu comecei, né? Que o pessoal ainda não tinha tanto conhecimento, então você aprendia errando na prática. Então, é que nem todo mundo aí da maromba já falou, né? Eu tava acompanhando e tal. Isso poderia ter acontecido e já aconteceu, na realidade, com várias outras pessoas, né? Poderia ter acontecido comigo, poderia ter acontecido com o Gorgo, como qualquer outra pessoa do nosso meio, porque o fisiculturismo, desde os primórdios, sempre envolveu risco e coisas arriscadas que vão totalmente na contramão da saúde, né? Se eu for te falar a quantidade de merda, assim, que eu já fiz, quase todas, cara. Eu já usei insulina, eu já usei clenbuterol, que é broncodilatador de cavalo, né? E são coisas que fazem parte da preparação do fisiculturismo, né? Não tem como esconder. Você pode omitir, falar que, não, pô, Mas não peraí, ficar falando isso. Oi, pode falar. clenbuterol é? É um broncodilatador de cavalo, né? Que a gente costuma usar porque dilata o pulmão, você respira mais e queima mais gordura. Eu tô falando bem a grosso modo, né? Só que, cardiologicamente falando, né, é uma das coisas que mais coloca seu coração em risco. Eu conheço atletas que já foram parar no hospital, eu tenho amigos que já tiveram angina, né, problema no coração por conta de clenbuterol, e pessoas que já faleceram também por causa disso. As três coisas que mais matam na realidade no fisiculturismo não é o anabolizante, o hormônio, né? São os termogênicos, clenbuterol, salbutamol, T3 e T4, que é hormônio da tireoide também, né? Remédio para tireoide, diurético e insulina. São esses três aí os mais perigosos. E eu já usei todos, né? Ao longo da minha vida, assim. O pessoal tá querendo saber o seguinte: por que você parou de competir? Você já tinha problema de saúde? Cara, assim, ó, eu tive muito problema com parte de ansiedade, síndrome de pânico, pressão alta, né? Quando eu comecei no fisiculturismo, quando eu comecei a hormonizar mesmo, eu era muito foda-se nesse sentido de saúde, pensava, se morrer, pelo menos vou morrer grande, entendeu? Não pensava muito nas consequências, eu era jovem, né? Então, usava termogênico pra caramba, minha pressão, pra você ter ideia, né? Minha pressão e meu batimento cardíaco. Minha pressão, naturalmente, sentado no sofá assistindo televisão, era coisa de 18/10, 18/9, entendeu? Meu Caralho. batimento cardíaco, tipo, eu teve uma época que eu fiquei completamente bitolado, né? Com medo e tal, e eu comprei aquele aparelhinho que você coloca no dedo e ele te dá a oxigenação que você tá tendo e os batimentos cardíacos, né? Eu esqueci oxímetro. Eu comprei um oxímetro. E, cara, meu batimento cardíaco sentado assistindo televisão era de 150 a 170 BPM parado, sem fazer nada. Isso é uma pessoa correndo, pra você ter ideia. Mas Entendeu? deixa eu ver se eu entendi. É que tem muita informação. Esse negócio de você falar, eu usei clenbuterol, eu usei tal coisa. Eu tava nesse nível. Isso era você todo dia você usava essas Todo dia, paradas? cara. Todo dia. E misturava ainda com outras coisas mais perigosas, né? Não era tipo assim, nem uma vez por semana, era todo dia. Todo dia, todo Caralho, dia. E velho. várias vezes ao longo do dia, né? Na realidade, isso Surreal isso aí. é um gel broncodilatador, né? Isso eu tô falando por mim, tá? Não são todos que fazem, mas muitos que se preparam acabam utilizando desse método. E eu usava. E eu misturava com outras coisas que também colocam o coração em perigo, tipo T3 e T4. São remédios para quem tem problema na tireoide
E aí, falando bem a grosso modo, uma das coisas que você, se você é um ser humano saudável e não tem problema na tireoide, quando você toma T3 e T4, é quase como se você estivesse provocando uma doença no seu corpo para queimar mais gordura, que é como se você estivesse causando hipertiroidismo no seu corpo, né? Então, isso daí eu também fazia. Eu misturava T3, T4, clenbuterol, entendeu? E nessa rotina Fora, de todo dia, quanto tempo você ficou? cara, eu fiquei quase uns 10 anos. Fiquei Que quase uns isso, 10 cara? anos, entendeu? E até comentei disso recentemente, que por incrível que pareça, quando eu fui fazer os exames, que bem no meu final, assim, que eu falei, cara, vou pisar no freio, vou dar uma segurada, eu fui fazer uma bateria inteira de exames, né? E meu coração, ele não teve nem aumento, né? Que geralmente o coração do atleta, ele cresce, ele fica mais, não sei se é denso a palavra, e meu coração estava perfeito, não era nem coração de atleta, assim, nesse sentido, né? Por mais que eu tenha abusado ao longo da minha vida, assim, e tenha sido bem inconsequente, né? Cara, fala pra gente uma coisa. Tá, você disse que você foi inconsequente durante, foram 10 anos assim. O que que fez você parar? Foi você não querer mais competir? Cara, eu acho que quando eu comecei no fisiculturismo, eu ainda era um cara muito novo e eu não tinha uma visão real de como funcionava a vida, questão de responsabilidades, questão de até responsabilidade com as pessoas da minha família e tudo mais, né? Eu comecei a me preocupar e refletir mais sobre isso conforme eu fui ficando mais velho, tendo mais maturidade e pensando, pô, peraí, a vida não é só shape, pô, peraí, a vida não é só competir, entendeu? Casei, fiquei mais velho, tô cheio de cabelo branco, entendeu? Quero ser pai. Comecei a me apegar mais na vida e perceber que quando você é novo, quando você é mais jovem, você não mede muitas consequências, cara. Você tá, pô, eu já dei 260 no meu carro, entendeu? Então você só faz. Depois você para e pensa, pô, peraí, isso que eu fiz pode ter sido perigoso. Pô, isso daqui podia ter tido uma consequência mais grave. E felizmente, né, eu tive essa oportunidade de parar, pensar e falar, cara, eu acho que minha vida ela vale mais do que um troféu, vale mais do que o esporte, vale mais do que, sabe, uma tristeza para minha família aí que eu vou causar tentando perseguir um troféu. Mas isso sou eu. Eu respeito também a visão do atleta, o cara que busca o alto nível. Ele sabe dos riscos que Você ele está entrando. você acha que você contou muito com a sorte? Total, cara, total. Eu fiz muita merda, que até hoje, quando eu conto pros meus amigos fisiculturistas assim, é papo do cara falar, irmão, eu não sei como você não infartou, como que você tá vivo, entendeu? Eu usava, cara, quando eu tinha 70, 80 quilos, eu cheguei a usar T3 e T4 que um cara de 130 quilos não usaria, entendeu? Então, foi muita sorte mesmo, cara. Muita sorte. O fisiculturismo também, ele é um esporte de genética, obviamente, né? Não adianta você se É. entupir de tomar 1 milhão de coisas que não vai ser só isso, o pilar que vai te levar para ser um grande atleta ou não, né? Mas também o quanto você aguenta apanhar dos colaterais e resistir, né? Porque às vezes você pode usar muito pouco e ter a infelicidade de ter um problema de saúde muito grave, ou de repente até acabar falecendo, né? Enquanto tem gente que usa muita coisa e o cara não tem nada. Então, Você acha que o protocolo, a quantidade influencia ou só de usar já tem? cara, eu acho que sim, só de você usar, você já tá tendo risco, né? Porque não é brincadeira. Só que quanto mais você usa e a cada nível que você sobe um degrau assim, maiores os riscos, né? O Uhum. que eu quero dizer com isso? Vai, vou dar um exemplo aqui. Eu conheço gente que tem uma boa genética e vai subir numa competição amadora e o cara se prepara usando uma testosterona e um masteron, uma testosterona e uma oxandrolona. Então vamos chutar um número irrisório aqui, né? Aí você, que são várias variáveis aí nesse meio. Aí você vai levar em consideração, pô, a predisposição desse cara, se ele já tem algum problema de saúde. Ah, pô, o cara já tem pressão alta. Pô, o cara já tem o sangue mais denso. Pô, o cara já tem o problema no fígado. O cara já tem um coração comprometido. Tudo isso vai influenciar mais no fato dele ter algum problema futuramente ou até naquela preparação ali. E outra coisa que vai ser levada em consideração é o quão longe esse cara está disposto a ir.
pô, peraí, eu quero fazer uma preparação aqui com testosterona e oxandrolona porque é isso que eu tenho coragem e é isso que eu tenho verba para investir. Mas tem o cara que ele tem muito mais disposição, né? E ele mede muito menos as consequências. Aí ele vai usar o quê? Ele vai usar testosterona, oxandrolona, trembolona, GH, insulina, Halotestin e mais 1 milhão de coisas, entendeu? Tudo depende de quanto mais coisa você vai usar. Quanto mais você usa, maiores as chances de você ter um impacto na sua saúde, entendeu? Isso é exato, não tenho o que falar. Você acha mesmo que ele morreu por problema no coração ou você acha que foi insulina? Cara, é difícil falar, entendeu? Toda vez que acontece esse tipo de coisa com um fisiculturista, né? Eu já tive esses debates com outros amigos que são treinadores e tudo mais. É muito foda e é muito difícil você atribuir ao que pode ter sido a causa, entendeu? Pode ter sido insulina, como ele já relatou outras vezes, dizendo que chegou a ter hipoglicemia e socorreram ele, né? Eu acho que é muito comum no nosso meio o atleta que faz uso de substâncias, ele ter esse aumento do coração, né? Mas é como o Gorgo também falou, não necessariamente quer dizer que o que trouxe ele a óbito ali naquele momento foi isso, né? Só que ele já estava tendo esse colateral. Por exemplo, você pega um fisiculturista em reta final de preparação e coloca ele para fazer exames, aí você coloca um médico que não é do esporte, que ele não tem o costume de analisar exames de atletas de fisiculturismo, ele vai dizer que você está morrendo, entendeu? Ele vai dizer que você está desmineralizando, que você está com problema disso, daquilo e 1 milhão de coisas, né? E uma das características de um atleta de fisiculturismo, tanto no médio quanto no longo prazo, é o aumento do coração pelo uso de hormônios. Mas isso não quer dizer que pode ter sido, que dá para você cravar e bater o martelo e dizer que realmente foi isso, né? Eu não sei, eu não acompanhei, não sei se fizeram um exame para ver se foi insulina, qual a causa. Aí você vai fazer muita suposição em relação a isso, né? Mas o fato, cara, é que fisiculturismo realmente é algo que vai totalmente na direção assim contrária de você ter uma vida saudável e de você estar livre de riscos. Geralmente, quem escolhe isso, eu não estou falando para criticar, eu admiro quem tem a coragem e realmente quer isso, né? Só que eu acho uma pena, né, quando uma pessoa que entra nessa, eu vejo muita gente, por exemplo, que entra nessa vida achando que não tem nenhum preço, que é só tomar e não vai dar nada. E infelizmente tem muita gente que é assim, muita gente inocente. Eu mesmo, quando comecei, eu era esse cara. Eu tomava, pô, o meu treinador passava 1 milhão de coisas, eu não tinha conhecimento de nada do que era aquilo, e eu só tomava porque eu pensava, pô, esse cara ele é inteligente, ele sabe o que ele tá falando. Depois de muito tempo que eu fui ter conhecimento, que eu fui estudar e pensar e falar, pô, mano, olha o que esse cara me deu para fazer, isso daqui é loucura. Se fosse hoje um cara me mandasse uma finalização daquelas, eu falaria, irmão, não vou fazer, não vou fazer isso daqui. Eu O cheguei a pessoal, tomar 10 dias de diurético, pra tu ter ideia. o pessoal fala muito que ele já falou que o protocolo dele tava em 6K pelo, pelo valor. Dá pra você estimular? Tinha muita coisa aí. Então, outra coisa que não dá pra você avaliar com base nisso é que, assim, a maior parte dos atletas hoje tem patrocínio, né? Do que era esse gasto do 6K? Entrava a sua alimentação, era com GH também, você incluiu o Não, preço não tô dos. falando nem de alimentação. Não, com alimentação GH, isso daí vai pra muito mais. Eu tô falando assim, só em questão de hormônio mesmo, assim. Cara, 6 mil de hormônio é muito dinheiro, é bastante dinheiro mesmo, entendeu? Agora, até onde eu sabia, assim, a maior parte dos atletas hoje, eles não gastam com isso, eles têm patrocínio, né? Posso estar Hum. falando besteira, mas é o que eu ouvi falar e o que eu sei, a maior parte acaba não gasta mais com GH, que GH é difícil você ter um bom patrocínio, né? E se eu não me engano, eu também já vi ele comentando que ele tinha patrocinador disso. Se eu estiver falando besteira, Não, tudo perdão, bem, faz mas parte, faz parte, faz parte.